é motorista de aplicativo, de táxi, então você precisa de peças e vai falar com a maior do Brasil. Falei de Virtual Autopeças, então entre em contato conosco. Um grande centro de distribuição, 4 lojas, só que tem um detalhe, eu atendo Belo Horizonte, região metropolitana e todo o estado de Minas Gerais. Então passe em uma de nossas lojas, fale conosco, o telefone está na tela, porque a gente entrega em todo o estado de Minas Gerais. Falei da maior, falei da melhor, falei de Virtual Autopeças. Ah, se os bastidores falassem. Meu Deus. Vamos lá, né? Vamos falar. Novela? Dele. Novela? Não, tem que falar. Eu vim de verde pra falar dele, pô. Semblante tá mudando, eu o time, olha lá, ó. Eu vim de verde justamente pra falar dele. Breno Galante, o que a gente pode dizer do... Semblante mudou, olha o sorriso. Não, Eu acho que tem Tá novidade. feliz o Breno, O gente. Breno. Põe a Ó, carinha do olha Breno. só. A Tem uma alegria música dele. romântica aí, ô Fabrício, que você possa tocar aí no nosso fundo musical, porque hoje a gente colocou Endless Love lá na rádio, tocando, pro Breno falar a respeito da saída do Hulk. Olha aí, Breno. Agora, nesse momento, agora, Numa na sexta-feira. Band, nos Donos da Bola, nesta sexta-feira, o Breno, com todo o seu amor que ele tem no coração, com todo o seu charme, elegância e sinceridade, nesse momento, ele abre seu coração para o Hulk, que pode sim ficar no Atlético. Breno Pois Galante. é. Que novela, hein? Uma novela cheia de nuances, cheia de E essa música aí capítulos. embalou várias novelas. Caramba, impressionante. Você dorme achando que o Hulk não Fabrício vai é muito ficar, bom. você acorda achando que não vai ficar, você vai almoçar, de repente o Hulk vai ficar. Enfim, ainda a gente fica nessa dúvida. Semblante porque- de ontem era de velório, hoje é de porque festa, ontem, olha aí. Até então, ontem, Uma felicidade o que no eu olhar, tinha menino. conversando com as pessoas é que realmente o Hulk não ficaria, que acho que era só um acordo entre os clubes. Aí agora você começa a conversar com um, com o outro. Por exemplo, o Atlético tem uma posição, o Hulk é jogador do Atlético, tem contrato até o final do ano. Então ele fica. Inclusive Aí, do tá lado- treinando, né, Breno? Tem que registrar Tá isso. treinando. Não deixou de treinar. Não, é tudo normal. Aí você vê aí, tá pipocando vários prints aí da advogada do Hulk, respondendo a vários amigos da imprensa. Nossa. E ela está colocando que o Hulk vai ficar. É, Né? Que que ele tem que vai ser prosseguir, compreendido que ele mesmo. tem contrato com o Atlético que vai prosseguir. Então, as duas partes hoje falam num prosseguimento. Mas, do outro lado, ontem, né, o presidente do Fluminense disse que eles vão tentar e vão continuar tentando, que eles têm esperança de levar o Hulk. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que ainda não tem aquele derradeiro. O final ainda não foi decretado para mim. Eu acho que ainda tem cenas. Eu acho que, sabe quando vai ser decretado? Sim. Quando o Hulk vier a público. Isso. E falar assim, eu vou ficar. Não é através de um print, não é através do Instagram, é o Hulk mesmo, através da Ô, palavra Breno, dele, ele aparecer direcionado falando, né, Breno? para o torcedor, ele falar, torcedor do Atlético, eu vou ficar. Aí na hora que o Hulk falar isso, ou quando ele colocar Breno, a camisa do Atlético e jogar... Breno, você concorda comigo que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético? Tá, para com isso. Ah, Não, sim. peraí, Thiago. Concordo. Você concorda Para comigo? com isso. concordo. Então, não é, ponto. não é. Ele é muito grande pra se limitar a uma postagem de Instagram, cara. Uma postagem que soma em 24 Por que ele horas. não chama uma coletiva na cidade Sim. do Galo, na Exato, Arena MRV, exato. e fala, gente, eu Pra vou ficar. sair ou pra Porque eu acho ficar. que ainda não Esse está é o tamanho Porque do eu acho Hulk. que ainda não está Não, definido. quando definir, né, Quando Breno? definir, eu acho que tanto se ele for sair ou se ele for ficar, ele tem que chamar uma coletiva. Tem que chamar uma coletiva e falar, gente, até vou para ficar. explicar para o torcedor, por exemplo, eu vou ficar. Mas e aquele torcedor que não entendeu e não gostou dessa situação de que pediu rescisão, não pediu? Esse torcedor quer uma satisfação. Ele quer uma resposta, ele E, merece. e outra coisa, você está ficando por obrigação ou Óbvio porque que é por realmente obrigação, né, irmão? você quer e você ele vai deixou jogar? isso claro, é que é isso, por cara. obrigação. É isso, Ele deixa mas tem que claro ouvir nos dele. 16 Ô, Breno, da casa- Breno. Não, mas foi ele. Nos 16 itens que ele coloca no Instagram dele, ele deixa claro que ele Eu tá não vi ficando como por obrigação, obrigação. não, Thiago. Thiago. Não? Eu não vi. Eu vejo o Hulk sendo Eu vi ele profissional. esclarecendo. Eu vi ele esclarecendo, mas eu não vi ele dizendo, estou ficando por Não, obrigação. peraí. Mas peraí. Tá nítido ali, Pedrão. Desenha, pode ir, A partir do momento que ele chega lá, diz assim, a proposta do Atlético me soa como uma proposta comercial. Sim. Não era uma proposta interessante pra mim. E aí ele deixa isso claro e fala que tem outras propostas que eram vantajosas, que o Atlético autorizou a ele, Hulk,
procurar outros clubes ou fechar com outros clubes. A partir de que ele fala tudo isso, pra mim fica nítido que ele só... Aí vem o mas, que é o item 13, que é, mas eu vou cumprir meu contrato. Mas eu vou cumprir meu contrato. E Você assim, vê então isso como ele, tipo, só estou ficando porque eu tenho Porque não tem contrato. jeito. Porque não tem como. jeito. Porque se Eu não tivesse vejo como uma assim. decisão Vão me liberar. amigável... Eu vejo ele ficando por ser profissional. Eu vejo ele ficando por ser então, profissional. Mas Só pelo profissionalismo? só pelo profissionalismo? Não é, ele não tá ficando o que ele quer. Ele não quer estar aí. Ele não queria estar aí. O item 14 e o 15... Aí que é o ponto. Eu quero ver ele dessa coletiva pra me Pedro, o dizer. item 14 e o item 15, ele fala do amor que ele sente pelo Atlético. Fala. Mas antes, ele foi só por base do profissionalismo. É isso. Ele fala, existiram outras propostas? Sim. Eu queria rescindir meu contrato? Não. E vai E falando... sinceramente, de verdade. mas isso aqui, não só tem o por isso que eu menor queria que ele clima, falasse. não tem o menor clima pro Hulk ficar. Mas com quem? Com quem? Uai, o Brax falou que não queria aposentá-lo. Ele vai e coloca assim, quiseram me aposentar. Ele desmentiu o Brax. Ele chegou... Então não tem clima, Não, ele é o sim, diretor. Ele é o pô. diretor executivo do clube. Mas se ele tá desmentindo... E ele desrespeitou o Jorge Sampaoli numa entrevista ao Breno Galante. Então, ele chega, ele não tem clima com o diretor de futebol do clube, porque ele, Hulk, criou isso. Ele não tem clima com o Jorge Sampaoli, porque ele, Hulk, criou isso. Então, cara, o problema aí da falta de clima é dele. O Hulk criou um clima muito ruim e muito hostil, ruim, um ambiente concordo. péssimo para a permanência dele. E é uma responsabilidade dele. Mas, ô Thiago, Hulk. se ele acerta que vai ficar todo esse contexto, chama a coletiva, esclarece essas situações. Pede desculpas, né? Se Pede precisar desculpas. pedir desculpas, pede desculpas e fala, olha, tive problema, sei lá, esclarece mesmo. Se porventura teve problema com alguém, fala, tive problema com fulano, tá resolvido, pronto e acabou. Só uma gente. pergunta aqui. Mas clima pra ele ficar tem. Pra Já mim que nós tem. estamos destrinchando isso que ele falou, quando ele fala que o Atlético autorizou ele a conversar com outros clubes, isso não demonstra que o Atlético estava aberto a ele sair do clube, não? O Atlético também não queria que ele ficasse, gente. Então O Sampaoli não queria que ele ficasse. Então é a gente isso. sabe disso. Então O Atlético vai então dizer, tem os dois ó, lados, né? Eu Tem os dois lados. entendo a fala do Brax e trato como protocolar. O Brax chega numa entrevista coletiva e diz, não, a gente não quer que o Hulk saia. Beleza, normal que o Brax diga isso. Mas pra mim é protocolar. Por que é protocolar? Porque o São Paulo deixou nítido que o Hulk não seria utilizado. Porque eu por ele. entendo que se você Cara, tem um jogador tem que problema. tem contrato, Ô, que Breno, te interessa, se o jogador fala, eu posso ouvir proposta de não pode. Você cara, é meu mas, jogador, você Breno, negociar, mas blá, blá, blá. qual é o Se problema do abre Atlético não espaço. querer ficar com o Hulk? Não estou falando que é Thiago, problema. parece Eu que estou é um falando é o crime seguinte, não Thiago, querer ficar que com nós o estamos Hulk. colocando aqui cada passo, nós estamos colocando aqui a visão de cada interpretação de cada coisa que ele falou. Então, na interpretação que a gente tem que passar para o público em casa o Hulk entendeu que o Atlético também não queria ele. Né? Deu a entender, sim. Deu a entender. Deu a entender. E algumas Isso, atitudes deu a dele entender podem mesmo. ser voltadas por conta disso Ô, também. Breno, até para dar um embasamento para essa discussão, falei aqui agora, ó, com a doutora Marisa Lígia, que é a advogada do Hulk, e perguntei para ela o seguinte, falei, ó, sobre um tweet que ela fez agora, né, dizendo que o Hulk segue com a cabeça dos campeonatos que estão para começar, que já encerrou negociações, ela disse isso na conta dela no Twitter, ponto. E aí eu mandei esse tweet para ela e perguntei mais uma vez, registrando, perguntei, doutora, isso significa que o Hulk fica no Atlético? Ela disse, sim, ele já declarou isso. Palavras dela. Tá, e é esse tweet que você está falando? Isso. Eu mandei para ela e perguntei, o Hulk fica no Atlético? Ela disse, O que é o sim. mentira que ela está Então, respondendo aqui? Só falando explica que o contexto. teve uma informação hoje mais cedo dizendo que o Atlético teria oferecido um contrato maior ao Hulk até dezembro de 2027 com uma valorização salarial. E aí ela disse que não procede essa informação, qual a palavra mentira, e esse restante aí, que é, já encerramos as negociações e o jogador segue com a cabeça para os campeonatos que já estão para começar. Não temos conhecimento de nenhum segmento entre os clubes. Qual é a dificuldade de entender isso? Tá, é só uma observação, que eu sou chato pra caramba, né? Isso é unânime, né? Não é chatice, É porque você não convive todo dia. Não, mas a gente gosta de gente chata. O meu filho fala que eu sou chato e ele me ama muito. Segue com a cabeça para os campeonatos
que já estão para começar. Pode ser o Campeonato Carioca também que ela está citando. Não, El. Aí você não tá. É chatice Aí você não tá minha, sendo né? chato, você tá sendo maldoso. Aí você tá sendo maldoso. Peraí. Maldoso. Tiago, desculpa. Não. Pode. Para os campeonatos que estão para começar. Aliás, não chama brasileiro. Não, mas joga falando em É, cima. o Campeonato Encerrando Brasileiro. as negociações, já vai ficar. Aliás, O Campeonato Eltinho, Mineiro começa domingo. Aliás, Eltinho, pro bem do Atlético, o Hulk deveria disputar o Carioca esse ano. Pro bem do Atlético, cara, chega, né? Assim, a história foi bonita. Ô, Thiago, você sabe o que é o mais legal mas pro disso bem do tudo? Atlético, ele Sabe o que é o mais fica legal disso tudo? Que agora você tá mais do que à vontade. Você sempre foi contra o Hulk aqui no programa. Contra o sempre Hulk? foi contra. Sempre. Quando E ele hoje, fazia agora, você tá algo mais do que à vontade importante, para eu pedir a elogiava. saída dele. Porque você já vem pedindo na Quando- hora. E você tá quando ele surfando na fazia hora. algo Você tá importante, aproveitando esse momento quando ele para fazia surfar na algo hora. E você tem importante, e eu respeito. elogiava. Porque tem gente que Eu quer que ele elogiava. fique e tem Eu gente não que sou- quer eu que ele sou saia. zero contra O o Thiago Hulk. sempre foi É do que lado pra de querer você- que ele é que saísse. pra você- Sempre foi. pra você é sempre mais foi contra o interessante Hulk. defender o Hulk Você do que sempre o seu não. clube de coração. Meu caro, não é essa a questão. Você defende Eu mais defendo o o Hulk Hulk do porque que eu o acho que ele tem Atlético. potencial É para entregar ao Atlético. Ele já teve potencial, eu né, acho que Breno? ainda tem. Aos 40 Eu acho que ele não é um anos, ele tem ex-jogador. potencial. Você Eu não está acho que ele aposentando seja- ele. Não, nunca disse Você isso. está igual Se eu tô muito dizendo aí, que ele pode né? ir pro Fluminense, Não. é porque eu não tô aposentando. Pois é, é então porque lá ele ele tem poderia condição. jogar e por que ele não pode jogar Cara, aqui? porque pra mim, no Atlético, a história não tem como seguir mais. Ah, mas por que ele não tem capacidade de jogar aqui? Eu acho que ele tem capacidade de jogar aqui. Duas vezes. Ah. Duas vezes. Em Ele tem menos de capacidade 3 de jogar meses. aqui? Ele desrespeitou o treinador. Porque eu defendo porque ele tem desrespeitou capacidade de o jogar diretor aqui. executivo de futebol. Então, Ele cara, desrespeitou todo eu mundo. defendo não é porque E ele é um e você- ídolo, não, e você- só não. É porque você é ele além de advogado ser dele. um ídolo, Só pode eu isso. acho que ele pode Você jogar, só defende eu acho que ele o Hulk. pode render. Pra você- Eu acho que se o Atlético pra você, montar um o time Hulk é mais competitivo, importante do que o Atlético. eu falo o seguinte, E tá Pedro, errado. se o Atlético montar um time competitivo, o Hulk, ele é a cereja do bolo. É A minha visão. Eu acho que o Atlético montando um time competitivo, o Hulk é o cara diferenciado. Hoje o Atlético, eu acho que ele é diferenciado. Por que não foi, muito então? diferenciado. Por que contra o Lanús Porque eu ele acho perdeu que o o pênalti? Atlético não tinha um Por que time contra o completo Lanús esse ele ano. pipocou perdendo pênalti? Vou Pera voltar aí, a ajuda dizer, aí, irmão. se o Atlético ele é montar um time diferenciado. competitivo, É diferenciadíssimo. Pipocou o Atlético no final montou um do time nesse Sul-Americano. ano que não tinha um Me ajuda volante, aí, o primeiro irmão. volante. Ah, O para Atlético com não isso. tinha um lateral direito. Ah, e a Hã? culpa Continua é sem do quem? Hulk. Ah, peraí, meu. primeiro volante. Então eu vou voltar a dizer. O Atlético e vou perde colocar pro aqui, Lanús e a culpa é ó. da Se o diretoria, né? Atlético O Hulk perdeu montar um pênalti, time esquece. competitivo, eu acho que o Hulk seria um grande diferencial para esse time. Eu acho que seria. Mas precisa de ter um primeiro volante Claro de que pegada acho. para Ele é melhorar, Hulk, inclusive, a resguardar melhor a zaga do Atlético. Então, eu acho que o Hulk não acabou pro futebol. Diferente do que o Thiago Fernandes vem aqui e prega todos os dias. Eu não prego nenhumas das isso. vezes que o Hulk acabou com o futebol. Tanto é que eu acho que ele tem que ir pro Fluminense. Eu só acho que a história dele no Atlético se encerrou. Mas E se ele encerrou pode jogar lá, também por que em ele não função pode do que jogar ele aqui? fez. Cara, porque ele desrespeitou o diretor executivo de futebol do Mas Fluminense. você e do fala isso Atlético. antes dele ter Ele desrespeitou desrespeitado. o técnico do você tá falando Atlético e dizer do do- Fluminense. Ô, Thiago, Ele desrespeitou o técnico do Atlético. Você vem com ele esse foi numa discurso entrevista pra ano você passado. e falou mal. Peraí. E falou mal do Mas Sampaoli. antes da entrevista que ele deu, você já pregava isso aqui. Pregava que ele tinha que sair. Então, Pra mim, a aí história você tá falando dele. que agora por causa no do desrespeito? Atlético acabou. Tá, O se não ponto tiver dele- desrespeito, o ponto pra mim ele tinha que é a sair. história do Hulk no Thiago, Atlético, pra mim, se encerrou. Para. É isso. Não, Não sou eu que decido Aqui, ó, isso. mas vou dar uma defendida no Thiago. Ser rápido. Não defende não, porque não vai conseguir. É porque você não falou vai assim, conseguir, não. se ele não tivesse desrespeitado, você teria pedido ele para sair, não. O Thiago, o embasamento Sempre dele, pediu. Antes era, o Hulk não tem rendido por tudo que ele é no Atlético. Quando o Hulk rendeu, o Thiago elogiou aqui também. Não, pediu A desculpa gente- uma vez, então, não, mas, por causa de um mas jogo. ele elogiou. Aí logo na semana mas seguinte ele ele elogiou. elogiou. Aí Ele fez um bom jogo, depois criticou. Aí depois, Breno, porque ele e mereceu. cabe normalmente a qualquer Então comentarista, responde a partir minha do pergunta. momento que o Hulk, ele viu o Hulk desrespeitando o Sampaoli, ele pode pegar Eu sei, então, Elton, eu vou voltar a te igual perguntar, eu já que você reclamei virou aqui. advogado agora do Não, Thiago. eu sou advogado. Então aqui, me responda pelo Thiago. Porque eu- Antes do Hulk ter um problema de desrespeito, pediu para ele sair. Aí eu tô Não falando pedi, o seguinte. não pedi. Sabe o se, que eu falo? ok, Sabe o que se eu ele falo? não tiver Talvez seja hora desrespeitado de sair. hoje, você pediria ele Mas para nunca sair. falei que nunca Se falei- ele não tiver Eu nunca desrespeitado, tinha como você pedido, acha? até o Hoje ponto- você pediria ele para Cara, sair. pra mim são 3 pontos aqui que são importantes, pilares. Ele, num jogo decisivo, pra mim ele pipocou, que é contra o Lanús. Só ele? Ele pipocou. Só ele? É que assim, ele é o cara que mais recebe, ele é a estrela da companhia, se cobra mais dele. Ou você espera do Biel a mesma coisa que você espera do Hulk, você espera do Biel, é isso? Porque se for, cara, a sua visão é completamente Mas eu espero O do Hulk- Dudu, eu o espero Hulk- do Scarpa, eu espero do eu Arana, espero do Hulk mais do que todos esses caras. Entendi. E ele pipocou. O Scarpa não, bateu o pênalti e acertou. Enfim, voltando. Agora, além de ter, pra mim, pipocado numa decisão, ele desrespeitou o treinador e ele desrespeitou o diretor executivo de futebol do Atlético. Ele desrespeitou 2 caras que estão acima dele no organograma do Atlético. Por mais que ele seja ídolo, por mais que ele seja um gigante, ele desrespeita esses caras.
E para mim, pelo menos na minha cabeça, na minha ótica, essa história tem que se encerrar. É assim, desrespeitou, acabou. Não. Não pode ter uma óbvio. segunda chance. Se você, não, vou pensar. Eu não acho que desrespeitou. Mas você pensa aí. Mais ou menos. Não vale a parte Eu tenho que técnica. segurar um pouquinho essa turma aqui, porque o Everton tem mais um recado para você. Alô, pessoal, estou aqui para falar de Ecobir. Aliás, uma dica mais que especial. Você que é de Belo Horizonte, região metropolitana, muita atenção, porque eu tenho uma dica. Vocês encontram o nosso chopp Ecobir de 473 ml e também a garrafa de 600 ml, além das principais, das imensas redes. Eu tenho também alguns pontos para você observar e comprar. Então eu queria aproveitar aqui para falar da rede de supermercados Mais Prático, que tem lojas no Gutierrez, Letícia e Cachoeirinha. Supermercados Mania, loja na BR-381, próximo ali ao Trevo de Sabará. Supermercados Paranaíba, lá no Tupi, Jardim Guanabara, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família. Bar e mercearia da Gianete, em Raposo ela domina. É o bar e mercearia mais conhecido da cidade e rede de supermercados Suaçuí, Rio Acima. Alô, Nova Lima também tem região. Forte abraço a todos. Isso é Ecobir, a venda nas grandes redes, nessas outras redes que eu falei aqui, que também são grandes, todo mundo tem. E se você chegar numa grande rede, numa loja, pedir produtos Ecobir, vai dizer para você que não tem, compre em outro lugar ou reclama com o gerente.